Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto da irmã Erika Petersen Andrews. Ela é tradutora de estudos bíblicos para o Ministério Group Bible Study, graduada em jornalismo, está se formando em missões e ela mora em Marlborough, no Massachusetts, Estados Unidos. E ela escreveu um texto chamado Conhecer a Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece todos os dias uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente lê, estuda, aprende com o Manancial, tanto faz se sozinho ou acompanhados, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso, obviamente, vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Erika Andrews quem fez isso, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos realmente conhecê-lo cada dia mais possamos andar em seus passos. Perdoa, Senhor, quando negligenciamos essa importante dádiva que é seguir os seus passos. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, então vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 3 de Filipenses. E vamos começar no versículo 10, vamos até o 21. E esse capítulo começa com o irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo, falando sobre a importância que é aceitar a Cristo, que é o maior ganho que a gente pode ter na vida. E aí ele vai falando várias coisas sobre ser lucro, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E vai chegar aqui no nosso parágrafo 10 que diz assim, ó. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, e o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Bom, irmãos, então, vamos lá. Conhecer a Cristo. O versículo que a irmã Érica escolheu é o 10, que diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Quando o irmão Paulo escreveu que tudo que eu quero é conhecer a Cristo, ele não estava assim engatinhando, vivendo seus primeiros dias de vida cristã. Não, pelo contrário. Ele estava preso porque falava de Jesus em tudo quanto era lugar. E ele escreveu essa carta para o pessoal lá de Filipos, para o pessoal que estava lá apoiando seu ministério, apesar dele estar preso. Porque, lógico, quando tem alguém preso, né, as pessoas ficam meio assim. Mas esse pessoal lá, os filipenses, apoiavam o ministério do irmão Paulo.
E esse conhecimento que o irmão Paulo fala de conhecer a Cristo, ele está se referindo de caminhar todo dia com Jesus Cristo, com o Mestre, e viver, se desenvolvendo em relação a Ele, desenvolvendo uma conexão íntegra, uma relação pessoal com Jesus. Então, assim como a gente passa pela vida tendo relacionamentos, conhecendo mais pessoas, e a um passo que vamos convivendo e vamos sendo influenciados por ela, que existe até uma pesquisa que diz que a gente é o resumo das 5 pessoas mais próximas com as quais nós nos relacionamos. Então, por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante estar com Jesus. A gente também precisa conhecer e ser influenciado pelo nosso Salvador. Então, não adianta só falar, não, eu aceito Jesus, nunca mais olhar para a palavra, não se interessar pela comunhão, achar que igreja é uma besteira, oração depois eu faço, ou na hora de dormir, não. Nós temos que ter as disciplinas espirituais em dia. Para quê? Para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual. Bom, assim, Paulo diz que Cristo vai ser visto em nós. As pessoas vão olhar para nós e falar, essa pessoa é de Jesus. Então, a nossa maneira de viver vai acabar influenciando outras pessoas. Então, por exemplo, um exemplo bobo. Estão lá um grupo de pessoas contando aquelas piadas super apimentadas, pornografia e tal, e você vai chegando. Aí o povo muda o rumo da prosa. Por quê? Porque eles sabem que você é de Jesus e é você quem os influencia, não eles quem influencia você. Então, conhecer a Jesus Cristo não se baseia apenas em conhecimento, não se baseia só em ler, mas baseia-se também nos fatos, em viver. Inclui experimentar o poder da sua ressurreição, a completa transformação em nós, pois quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente morre para o pecado e passa a viver em novidade de vida, como está lá em Romanos 6, 4. Separei aqui, Romanos 6, 4, que diz assim, pois o batismo, morremos e fomos sepultados em Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver em novidade de vida. E também temos aqui Colossenses 2:12, que diz assim, 2:12, desculpem. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, irmãos, quando a gente comete algum erro, quando a gente não faz o que está escrito aqui nesse livro, o Espírito Santo nos incomoda, fala, você não tá legal não, viu? Tá pisando na mola. E ele gera em nós o arrependimento. A gente é livre do pecado porque Cristo venceu a morte e ele tá vivo. Ele tá lá à direita do Pai, ele está conosco. Enfim, mesmo que a gente não possa ver Jesus fisicamente, a gente vê Jesus com os olhos da fé. Isso é maravilhoso. Então, como fez o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, busque conhecer a Cristo diariamente. Todo dia, irmão, todo dia. Nossa, preciso conhecer mais e mais de Jesus. Desenvolva uma vida de intimidade com Ele, dedicando para Jesus tempo de oração e meditação na palavra. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, À medida que conhecemos a Cristo, seu Espírito nos transforma dia após dia. Bom, agora eu termino, deixando meu abraço diário de urso, Lembrando para nós que buscamos conhecer a Cristo todos os dias, para nós, o abraço da super mega certo. Quero que vocês também tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, a razão da nossa vida espiritual, Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu me despeço, com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.